Então olha só, a palavra do Senhor está nos dizendo. Então tem coisa que ainda muitas das vezes não é pecado de pai e mãe, mas muitas vezes é o pecado pessoal. E o pecado pessoal, a pessoa precisa revelar, pastor, precisa revelar, padre. Não, ele tem que confessar para Deus. Deus, eu errei, eu pequei. Senhor, me ajuda, me liberta. Eu não consigo me libertar desse vício. Eu não consigo, Pai, desprender disso, ou que seja. Quando eu falo vício, não estou falando só de maconha, heroína, aí não, porque é o seguinte, porque tem pessoa que se acha, até pessoas, até eu, pessoa que se acha ser um bonitão da balachita, achar porque está no altar, é pastor, e que ele é perfeito. Não, às vezes errando mais do que um que está na droga, ou que está lá na vida, mas porque quem conhece o coração é Deus. É Deus. Porque às vezes uma mentira ela vai ser comparada até com uma pessoa que está no tráfico. Falo sem medo de errar, porque não tem tamanho de pecado. Então, a vara ela é a palavra, ela corrige para os dois lados. Precisamos nos colocar na presença de Deus. E só quem vai nos convencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu disse que eu cheguei para pregar, eu conversei com a minha esposa, nós chegamos de um outro compromisso, e eu, na hora, Espírito Santo, Deus, tu vai mudar essa palavra? Meu Deus, mudar, eu preparei, está aqui, eu mostro, está aqui. E Deus falou assim, lembra que eu te falei da quarta igreja que você vai pregar, é a mesma palavra? Eu falei para ela ali atrás, não foi? Eu falei, meu Deus, voltar na mesma palavra dele, né? Tá aí, família. Então vamos lá. A palavra continua nos mostrando e explicando e revelando algo extraordinário para nós. Então tem coisa que é pecado de pai e mãe, tem coisa que é pecado pessoal, mas nós vamos entender que Jesus está tendo diálogo e os seus discípulos, a qual perguntou, nem ele pegou nem seus pais, mas foi para que manifestasse nele a obra de Deus. Observa que Jesus continua tendo discípulo e ele fala assim, convém que façamos a obra daquele que me enviou. Observa que havia um diálogo entre Jesus e os discípulos. E Jesus agora ele transfere a honra para o Pai. Ele fala assim, olha, convém que nós façamos, aí ele apontou o dedo, é necessário, convém que nós façamos a obra daquele que me enviou. Aí eu aprendo aqui com outra questão, que tem coisa que não é de nascença, não é coisa de pai e mãe, não é pecado pessoal, e tem pessoas que já se converteu há mais de anos e está vivendo essa vida ainda conforme eu perguntei lá no início, e nada vai para frente. E a Bíblia fala que examina-se o homem. Então peraí, nós muitas vezes estamos achando que estamos servindo a Deus, ou servindo a Ele, e nós nos enganamos a nós mesmos, que muitas das vezes, por nós acharmos que nós saímos da nossa casa, e que viemos para a igreja, batemos palmas, oramos, cantamos, louvamos, e estamos servindo a Deus. Alguns parentes, e digo, claro, isso também é servir, mas servir é muito mais além disso. Isso vai depender de chamado específico de cada um. E que Deus vai exigir, por exemplo, de um levita, vamos dizer, dele saber o compromisso, a responsabilidade, não somente de chegar, de ensaiar, ou de pegar um instrumento, de se consagrar e de pôr na posição conforme Deus quer, para que então, através do louvor, haja libertação. Amém.